Olá, mais uma vez vamos conversar ao vivo com os alunos do curso de Pedagogia Unesp-Univesp para saber mais a respeito da disciplina 16, disciplina que se chama Conteúdo e Didática de Alfabetização. E quem está aqui conosco é a professora autora da disciplina 16, a Sônia Maria Coelho, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem. Bom, nós já estamos recebendo perguntas dos alunos dos vários polos espalhados pelo Estado e que essas perguntas vão ser respondidas pela professora Sônia logo após o intervalo na segunda parte desse programa. Por enquanto aqui a gente vai tentar explicar um pouquinho da disciplina, né, professora? Sim. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é o seguinte, por que essa disciplina agora, nesse momento? Ela veio sendo preparado o terreno para que a senhora entrasse nesses temas aqui? Bem, pela própria organização do curso de Pedagogia proposto pela Unesp e Univesp, a disciplina faz parte do currículo de pedagogia, né? Todos os conteúdos e metodologias das disciplinas que compõem o currículo do ensino fundamental e também da educação infantil. E nós percebemos e vimos no decorrer do curso, aqui vocês receberam todos os professores autores e organizadores de cadernos que trouxeram os diferentes conteúdos que formaram uma base, um fundamento para a discussão de todos esses conteúdos e de todas essas metodologias que compõem este bloco atual. E aí, a partir daí, você acha que já está na hora de falar da didática, de alfabetização? Então, nós iniciamos o bloco com a disciplina didática, que resgatou, ou pelo menos tentou fazê-lo, em todas as áreas e com todos os professores que estão como alunos nos nossos cursos, no nosso curso, que eles pensem sobre o seu papel, que eles repensem suas práticas e que eles possam atuar de uma forma mais incisiva e que realmente se proponham a atuar como professores, organizadores, orientadores e instrutores em algumas situações mais específicas. E quais são os temas mais importantes aqui dessa disciplina, dessa didática e conteúdo e didática de alfabetização, dessa D16? Quais são as coisas mais importantes que a senhora tem aqui? A senhora acha que é o fato, é aquele momento mágico do aprendizado, é isso? Sim, há uma grande preocupação em todo o país pelas questões da alfabetização em face dos índices que nós temos percebido, que temos sabido, sobre o analfabetismo ou analfabetismo funcional, ou questões que dizem respeito aos nossos professores que estão lá nas salas de aula, encontrando alunos de ensino médio com dificuldades de leitura, de interpretação de textos e de produção desses mesmos textos. Portanto, a questão da alfabetização, ela está na base deste problema. E, portanto, esta disciplina tem uma grande responsabilidade. E a partir de fazermos uma leitura das ementas de todas as disciplinas, especificamente a desta, que foi a forma de organizar o currículo de todo esse curso. Tivemos um compromisso de atender a toda essa expectativa. E a dificuldade de fazer essa organização decorre justamente da natureza da alfabetização. Existem várias disciplinas ou vários campos disciplinares que têm assumido, e de forma isolada, a responsabilidade ou o trabalho de enfrentarem as questões referentes à alfabetização. O caso da pedagogia por sua própria conta, o caso da psicologia, o caso da psicolinguística, o da própria linguística, da sociolinguística. Então, são campos todos necessários, imprescindíveis, para que nós possamos pensar sobre todo esse processo altamente complexo da alfabetização. E, portanto, essa é a questão. Mas é assim, tem a questão histórica, se você entra aqui na questão histórica, fala sobre as diferenças aí entre alfabetização e letramento. Queria que a senhora comentasse um pouquinho disso. O que é importante, o que é mais importante em cada tema desse? Com relação à história, o que a história nos ensina, né? É isso que nós vamos, por que você vai entrar aqui nessa disciplina? Então, retomando a questão da ementa do curso, dos propósitos, dos objetivos que foram
apresentados. Nós fizemos juntamos autores, professores, pesquisadores, que são da própria Unesp, e que têm um pensamento voltado para essa área. E, portanto, o caso da professora Onaide Schwartz, o caso do professor Olímpio, o caso da professora Magda Soares, do professor Luiz Carlos Cagliari, da professora Renata Junqueira. Quer dizer, todos esses textos foram aqui pensados em função de uma ementa, em função de um propósito que essa disciplina assumiu. Entendi. Portanto, falar sobre a alfabetização e o que é que ela promove na nossa vida foi o primeiro momento. Qual é a condição que nós adquirimos ao nos tornarmos alfabetizados? O que é que esta condição fornece para a nossa vida diária e, na vida cotidiana, como é que nós ultrapassamos esse âmbito? Como é que nós atingimos o âmbito da ciência, da arte, da filosofia, da moral, da política? Então, é pela alfabetização, passando pela aquisição dos conhecimentos científicos. Mas nós não poderíamos falar simplesmente disso sem pensarmos o que já aconteceu, como esse processo tem sido, como ele foi vivido especificamente na situação brasileira. Então, os artigos iniciais falam, os aspectos iniciais comentados da professora Onaide falam justamente sobre isso. De história, né? De história, a gente pode pegar do e passado. o que é que isto nos mostra? Que lições podemos aprender da história até o momento? Portanto, o que havia antes da psicogênese da língua escrita, que é o texto seguinte, que nos aponta como um verdadeiro divisor de águas, o que foi o pensamento anterior e posterior às suas concepções teóricas. Então, dentro desta perspectiva psicolinguística, ela nos apresenta um conceito, uma forma derivada de um pensamento piagetiano, evidentemente, num conceito de desenvolvimento a partir desta perspectiva. O que é que o aluno, o que é que os indivíduos, porque nós estamos pensando não só na criança, mas no jovem, no adulto, em situação de aprendizagem da língua escrita. E, portanto, o que é essa psicogênese? De onde ela vem? Como é que ela se desenvolve? E em que momentos ela se baseia? E, portanto, esse texto vem falar sobre isso. E fala também sobre eventuais problemas que ocorreram e foram sérios, no caso de propostas que foram assumidas, do chamado construtivismo, que é fundamentado nessa mesma psicogênese, sim, e que, a partir de então, coloca todos os elementos considerados válidos anteriormente como sendo indesejáveis. Então, o método passa a ser uma palavra condenada. A cartilha, por sua vez, é apontada como um elemento, como um instrumento que apresenta sérios problemas, como realmente apresenta, e isso tudo nós ficamos sem saída. Então, é em relação a essa perspectiva que o segundo texto aborda. Não é simplesmente colocar a perspectiva que a Emília Ferreiro elaborou com tanta sabedoria e com tanto trabalho de pesquisa, que nós estamos jogando esse trabalho simplesmente como algo que deva ser esquecido. Absolutamente não. Tanto que o trabalho que nós estamos apresentando aqui, que temos na professora Onaide uma proposta metodológica que é fundamentada nessa mesma psicogênese, resgatando toda a perspectiva freiriana de alfabetização, coloca como ponto fundamental a perspectiva de análise desse processo de aquisição e, mais ainda, um processo que permite uma consciência crítica desse alfabetizando, seja ele criança, jovem ou adulto. Né? Então, tem alguns temas aqui que são bastante, sei lá, discutidos, né? Estão em discussão, porque justamente agora isso que você falou, diante da dificuldade dos nossos jovens, que nós estão encontrando em interpretar textos e tal, bom, será que a gente errou na alfabetização? Será que a gente está... O que está faltando? O que está faltando aí, né? Certo. Então, essa tem discussões bastante interessantes aqui, como alfabetização e letramento, o que é um, o que é o outro, as diferenças entre uma coisa e outra, né? E como usar o que aprendemos no passado hoje, né? Diante de tudo novo que surgiu aí.
Então, a perspectiva de alfabetização e letramento, nós colocamos aqui, trouxemos um texto da professora Magda Soares, falando justamente sobre esses tais descaminhos na alfabetização, em decorrência de um equívoco em relação à psicogênese da língua escrita, considerada ou tomada como método. Então, neste momento, a partir de algumas orientações, os professores foram praticamente impedidos, né, de fazerem uma inserção ou uma correção nas suas propostas e na sua forma de trabalho. Então, me parece que essa crítica não é minha, ela é de grandes autores e pesquisadores na área da alfabetização, e a professora Magda faz isso com grande propriedade. Então, ela diz que a grande questão é que, num determinado momento, nós tínhamos ou método analítico ou método sintético, em que se fazia, que eram os chamados métodos tradicionais, ou que partiam de uma unidade, ou que partiam de estruturas mais complexas da língua, mas que, de alguma forma, ficavam só nesse aspecto. Da decodificação decodificação do sistema alfabético, do sistema ortográfico. Portanto, vocês verão que os alunos deverão perceber que a inserção dos textos do professor Cagliari vem justamente para ilustrar e para mostrar as possibilidades dentro do conhecimento da linguística, como detectar, como incidir, não é, no erro do aluno e como realizar essa tarefa. Agora, voltando à questão apontada pela professora Magda, a questão do letramento, esta alfabetização, ela é necessária, fundamental, mas ela é indissociável desse processo mais amplo de inserção deste aluno que está sendo alfabetizado num âmbito mais amplo, numa questão que é mais social, mais contextualizada e que o coloca diante de situações em que ele vê a leitura como algo que diz respeito às suas condições de vida, às suas necessidades, ou seja, para que ele tenha um desempenho social adequado, para que ele tenha um crescimento dentro dessa sociedade. Então, esse processo de letramento. Então, pensar a alfabetização é pensar em alfabetizar letrando, como ela diz. Ou seja, é uma alfabetização que não se faz de forma descontextualizada. Certo. Então, é com esta proposta que o método sociolinguístico da professora Onaide apresenta uma sugestão que está sendo, inclusive, já utilizada na cidade de Presidente Prudente, com grande sucesso, fazendo um trabalho com camadas mais populares nas escolas com maiores problemas de alfabetização. Os alunos têm dificuldade maior. Exatamente. Né? E esses alunos estão lendo num espaço de 3 meses. Portanto, isso é possível fazer? É sim. O que nós não podemos é aceitar índices e mais índices de analfabetismo e continuarmos fazendo teoria. É dever da universidade, é dever da escola, é dever de cada professor, é dever de todos nós, que fazemos parte desse contexto de ensino. Nós trabalhamos com a formação de professores, portanto, esse caderno foi pensado para a formação desses professores que estão no nosso curso. Mesmo que eles sejam professores de matemática, de biologia, de química, ou de artes ou português. Porque são professores que devem estar sentindo os reflexos da alfabetização incompleta ou do analfabetismo funcional de alguns de seus alunos. Tá certo. O que tem gerado situações extremas de agressividade, de violência e tudo mais dentro das escolas. Exatamente. Bom, professor, vamos fazer o seguinte, eu preciso agora fazer um intervalo, a gente vai fazer um intervalinho rápido. Daqui a pouquinho a gente volta e para tentar responder, já tem algumas perguntas de alunos aqui e a gente vai tentar responder. E aquilo que a gente não conseguir responder, a senhora depois encaminha para eles. Tudo bem. Então vamos fazer um intervalo rápido, voltamos já, um minutinho só. Muito bem, estamos de volta aqui nessa nossa conversa com a professora autora da disciplina 16, professora Sônia Maria Coelho, lá da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, de Presidente Prudente. Ela é professora autora dessa disciplina Conteúdo e Didática de Alfabetização, disciplina importantíssima, né, professora? Bom, a senhora já estava explicando mais ou menos como é que vai se dar o curso, quais são os textos e tal, e tem algumas perguntas aqui. Tem uma aqui do Polo de Rio Claro,
que a pessoa pergunta assim: diante dos conceitos teóricos apresentados na disciplina sobre o desenvolvimento da criança, como é que a professora encara a antecipação da idade para ingresso no ensino fundamental e a consequente antecipação da alfabetização? Veja bem, algumas escolas acabam utilizando este primeiro ano como sendo um último ano de educação infantil. Tá. E a Esse primeiro ano antecipado, o senhor está falando? Sim. Ah, tá. Porque, na verdade, essa questão ela foi mais financeira do que propriamente pedagógica, não é? Porque a educação infantil não tinha todo esse financiamento, então retirou-se da educação infantil uma série, incluiu-se no ensino fundamental, porque já faz parte de um outro processo de financiamento da educação. Mas, voltando à questão do ponto de vista do desenvolvimento da criança, ela até pode ser alfabetizada neste primeiro ano. Eu acho que os professores que estão recebendo, eu não sei como é que estão todas as escolas, mas, em geral, as escolas que eu conheço, elas estão fazendo um trabalho de continuidade, de desenvolvimento de todas as possibilidades que a criança tem, de desenvolver as suas habilidades, a sua capacidade de discernimento e tudo mais, que é propriedade e condição, né, necessária para que ela entre no processo de alfabetização. Então, algumas professoras adiantam esse processo e outras deixam para o segundo ano. Então, isso varia de uma escola para outra, mas a tendência é que essa criança permaneça neste primeiro ano como uma criança ainda da educação infantil, com um trabalho dentro da educação infantil. Não existem pesquisas que dizem que é melhor começar o letramento antes ou não? Veja bem, na educação infantil esse letramento é bem possível. E ele pode ser feito. Então, ele favorece, inclusive, a inserção da criança no mundo das letras ou no mundo da alfabetização. Então, facilita também. Então, algumas crianças serão alfabetizadas neste processo. Então, nós não podemos impedi-la. Eu acho que não se trata de forçá-la, já que ela foi retirada de uma condição em que não era obrigatória essa alfabetização. Entendi. Mas ela também não pode ser impedida. Então, neste primeiro ano, a maioria das escolas particulares acaba alfabetizando, porque isso é um diferencial que eles apresentam aos pais. Porém, na rede estadual ou na rede municipal, a maioria das nossas escolas foram municipalizadas. E, portanto, eles fazem esse trabalho de uma forma diferenciada. Ou seja, os alunos continuam com essas atividades, também ainda com atividades de letramento, e o trabalho de alfabetização inicia-se praticamente no segundo ano. Tá bem, vamos ver outra pergunta aqui. Agora uma do polo de... Não, chegou muito. Nossa, chegou bastante pergunta, viu, professora? Polo de Sorocaba, o Zé Renato. Como diminuir o número de alunos que chegam na quinta série sem saber ler e escrever? Você estava falando isso ainda há pouco, né? Nós nos referimos a uma questão de método, os programas existentes, né, que o Estado tem apontado e tem indicado para os municípios e que os municípios não conseguem fugir e colocar a sua própria metodologia. Eu indiquei o caso de Presidente Prudente, eles agem de uma forma, digamos assim, experimental. A questão é, para não deixar o aluno chegar no quinto ano completamente defasado em relação à sua alfabetização, é preciso incidir nesse processo, nesse trabalho, ter técnica, ter método, ter ferramentas apropriadas para tudo isso. Inclusive, um dos objetivos dessa disciplina foi inserir as novas tecnologias e o seu papel dentro da disciplina. Elas não vão substituir o professor, mas elas vão ajudar o professor de uma forma a atrair esse aluno, a mostrar a esse aluno um outro universo que eles desejam estar no qual eles desejam se inserir, para que eles percebam que para estar nele, eles precisam ler e escrever apropriadamente. Quer dizer, apresentar o computador e falar, para você entrar aí, você tem que aprender a ler, é isso? Exato. E esse material geralmente é pensado por pessoas que entendem de alfabetização, pensam a alfabetização, pesquisam sobre a alfabetização e são elementos que colaboram com o trabalho do professor alfabetizador. Então, eu penso que é só incidindo nesta forma realmente incisiva. Tá. Né?
Agora, tem duas questões aqui, são importantes. Tá? Polo São Vicente, 2. Vamos abordar a questão de problemas sociais e do baixo padrão de vida, indicadores sociais ruins vivenciados por alunos e os impactos desses padrões na alfabetização? Sim, existem muitos. Mas não, ela pergunta se nós vamos abordar na disciplina. Vamos. Eu estou dizendo, existem vários textos aqui que falam disso. Entendi. Existem 2 textos do professor Cagliari que falam sobre essa questão. Existe um texto falando sobre as questões da norma culta e da oralidade. Por quê? O que acontece com a criança quando ela entra nesse universo escolar, ela muitas vezes é tratada como alguém que tem uma deformidade ou que tem uma forma inaceitável de se manifestar. Entendi. E, portanto, existe uma forma que é a mais importante. Evidentemente, essa norma culta ela é correta, ela é adequada para determinados padrões e determinadas situações. Nós não podemos fugir dela, mas nós podemos e devemos levar em conta essa oralidade. Inclusive, um dos fóruns da disciplina aborda toda a polêmica que aconteceu em relação aos livros de educação de jovens e adultos. Sim. Sobre essa questão. Quer dizer, em que medida nós levamos em conta estas diferenças que existem na nossa sociedade e a escola pública, que é em maior número e que atinge e que atende a essa clientela, como é que ela age, como é que ela faz? Então, tem textos aqui, por exemplo, sobre o letramento literário, e que mostra e que aponta caminhos possíveis, perfeitamente possíveis e perfeitamente agradáveis para crianças de qualquer nível econômico-social. Perfeito. Vamos aqui. Professora, Polo São Vicente 2. O uso da cartilha predominando o ensino, partindo da letra para no final chegar ao texto, sendo assim descontextualizado, pode explicar o alto índice de analfabetismo funcional, uma vez que primeiro o aluno aprende a decodificar para depois chegar ao trabalho com a função social? Também um tema que você estava tratando no primeiro bloco. Então, a questão do uso isolado de um método de alfabetização, ou pelo método sintético, né? Começando das menores unidades, ou começando pelo método analítico, né? Com frases ou tal. Dependendo de como isso é feito, numa forma descontextualizada, sem levar em conta os processos necessários de letramento, ou seja, de incluir este sujeito em processo de alfabetização, num contexto em que ele perceba a leitura como um elemento necessário e que essa leitura que ele faz, não adianta eu chegar para um aluno que não está alfabetizado, que não tem o domínio dessa técnica, que não tem a ferramenta necessária, que ele leia ou que ele decore textos. Então, o grande problema da cartilha é que, muitas vezes, a criança decora, ou o próprio jovem, e adultos também, decoram determinadas formações, né, da cartilha. Não serve para nada. Então, o processo de alfabetização, sim, precisa ensinar o que é a palavra, onde ela se insere, como é que é o som dessa palavra, que significado ela tem e como é que ela se insere, em que contextos, em que produções essas palavras se encontram. Então, aí é o processo de letramento. Vamos lá para a Assis. Professora, como pensar o planejamento para a alfabetização do aluno com deficiência intelectual no ensino regular? Isso está no seu jogo aí, não? No curso? Está. Não especificamente tratando da questão da deficiência mental. Até porque a deficiência intelectual, ela é própria de um eixo que está articulando esta disciplina e outras mais. A professora Elisa esteve aqui falando sobre isso. No momento seguinte do eixo articulador, ela vai abordar a questão da disciplina, da alfabetização, vinculada à nossa disciplina. Entendi. Então, eu não sou a professora autora, eu sou a professora organizadora, eu sou uma das autoras. Somos 3 autoras aqui dentro desse caderno. Sim. A professora Elisandra, a professora Onaide e outros autores que foram chamados para compor este material, não é? Então, a preocupação, ao trazermos uma proposta que tem sido utilizada, que tem formas de pesquisa para comprovar o seu uso e que mostra a possibilidade de alfabetização, certamente alcançará resultados positivos com crianças que tenham déficit intelectual. Intelectual. Agora,
dependendo desses níveis, as dificuldades serão maiores ou menores, evidentemente. Cada um tem uma forma de tratar. Existem crianças que se alfabetizam com uma certa facilidade, mesmo em face desse déficit. Outras praticamente não conseguem. Vamos lá. Paulo de Ourinhos. Qual a melhor forma de se alfabetizar alunos que se encontram em defasagem em idade séria, ou seja, alunos que já passaram da idade que normalmente ocorre, em que normalmente ocorre a alfabetização e ainda não se encontram alfabetizadas? Bom, a partir de uma certa idade ele vai para a classe de jovens e adultos. Tá. Mas eu, inclusive, tive uma classe de alunos muito diferenciados em que eu tinha alunos com 6 anos e eu tinha alunos com 14. Então, a mesma questão que se apresenta para o professor, veja bem, as classes serão quase sempre muito heterogêneas. O sonho da classe homogênea foi o sonho da minha vida durante muito tempo. Depois eu percebi que as experiências que determinados alunos têm com a sua própria idade e com as suas condições de vida pode ser usado em favor de um processo. Tá. Né? Então, se estiver nesse limite de 15 anos, ele vai para uma educação mais apropriada, pensando justamente na sua faixa etária. Antes disso, ele fica na classe comum, né? Então, geralmente, aquela criança ou aquele aluno que vai passando, entra ano, sai ano, e ele vai ficando, né, sem nenhum tipo de atendimento, fica lá na fileira dos mortos, sem um tipo de atendimento, quando muitas vezes um trabalho específico com determinadas dificuldades, porque o problema muitas vezes está em localizar qual é o problema do aluno. Ultrapassar daquela fase, ele pode deslanchar. Tá. Então, é uma questão de diagnóstico também de que dificuldades essa pessoa, essa criança encontra. Professora, antes da gente, o nosso tempo já está se esgotando, eu queria saber o seguinte, tem uma coisa importante a senhora falar aqui, algumas atividades dessa disciplina vão valer como estágio, explica isso rapidamente para a gente. Sim, dentre todas as atividades selecionadas para estruturar esse caderno, porque tratando-se de um curso semipresencial, isso já é praxe. Tá. São 59 atividades, 12 avaliativas. 4 delas podem ser convalidadas como horas de estágio. Uma delas trata-se de produção de textos de crianças, de educação infantil e de ensino fundamental. Então, é importante que os professores que vão recolher esse material estejam presentes e vejam como isso vai acontecer. Então, eles vão fazer a análise desse material e este trabalho vai contar 1 hora de estágio para educação infantil e 1 hora para ensino fundamental. Tá. As outras atividades, da mesma forma. Caso este aluno queira deixar apenas como atividade avaliativa, ele vai postá-la dentro do prazo da disciplina colocado naquela semana. Se ele quiser convalidá-la como estágio e até mesmo modificar e acrescentar coisas, ele terá o prazo até o último dia de recuperação da disciplina, que será 12 de outubro. Tá, então ele pode, se quiser, ele pode. Pode, não é obrigatório. Claro. Agora, como nós sabemos das dificuldades que os nossos alunos enfrentam pela carga horária de trabalho que possuem, nós sabemos que a inserção daqui para frente, as outras disciplinas também poderão incluir atividades dessa natureza para que esses alunos contem já horas de estágio com esses trabalhos. Bom, professora, infelizmente nosso tempo terminou. Tem algumas outras perguntas que eu vou pedir para a senhora responder para os alunos e encaminhar para os polos, tá bom? E obrigado pela sua participação aqui, boa sorte. Muito obrigada. Né, nesse seu trabalho aí. Eu agradeço a atenção de todos os orientadores de turma, orientadores de disciplina, que são a linha de frente deste nosso trabalho. Agradeço a equipe de produção de todo este material que está aqui. E agradeço a todos os alunos que têm feito desse curso um grande modelo e uma coisa importante que a Unesp está produzindo e que eles são a linha de frente também nesta nova modalidade. Muito obrigada a todos. Obrigado, professor. Bom, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.